Olá! Agora que nós já estamos com algumas telas desenvolvidas, algumas funcionalidades implementadas, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para melhoria na qualidade do código do nosso projeto. Isso, principalmente para facilitar a manutenção. O que nós temos? Em diversas telas, estado... Opa, venceu o nosso token, vamos fazer o login novamente. Tá funcionando, hein? Vocês viram? Aqui em estado, cidades, marca, categoria. Se vocês repararem, nós temos essa coluna de opções que elas se repetem em todas essas telas. E se nós dermos uma olhada no código disso, vamos vir aqui em Pages, Cadastros, pegar aqui estado, cidade, categoria. Abrir esses três arquivos. Então, vamos procurar o código correspondente, que é esse Action Body Template. Está aqui esse trecho de código. Em cidade, cadê o nosso Action Body Template? Está aqui. Categoria, estado, na verdade. Estado, cidade e categoria. Temos também o mesmo trecho de código que se repete, não muda absolutamente nada. Se porventura eu resolver, por exemplo, trocar a cor desse botão, eu vou ter que sair arquivo por arquivo fazendo a troca. E isso não é nem um pouco saudável e nem um pouco bonito para a qualidade do nosso código, do nosso projeto. Tendo também que uma das premissas do React é a componentização, é isso que nós precisamos de fazer. Então, meu objetivo é trabalhar essa parte com vocês, para que depois vocês possam analisar o restante do projeto, identificar essas melhorias que são possíveis de serem feitas, e aí sim vocês podem alterar. Então, vamos lá. Nosso objetivo, então, é eliminar esse trecho de código. Vamos trabalhar aqui com o estado. Pode ser esse. Então, a primeira coisa, nós temos que criar um componente que tenha exatamente esse trecho de código, que tenha essa funcionalidade, tá? Eu tenho minha pasta de components. Dentro de components, eu vou criar um novo arquivo. Pode se chamar, por exemplo, coluna opções, que é o que se refere esse nosso código, .js. Vamos inicializar o nosso componente, primeiramente importando o React, from React, e agora vamos criar o nosso componente. Coluna opções. Isso daqui, pessoal, nós vamos ter que receber algumas informações. Por quê? Quando eu vou chamar esses botões, eu tenho que passar esse raw data, ou o objeto que está na linha que está sendo clicada, tá? E além disso, eu tenho também o meu método de editar e também o que confirma a remoção do objeto, tá? Então isso eu vou ter que receber no meu componente via propriedades. Então eu vou declarar uma props. Joia. Vamos dar um export aqui também. Nosso componente, coluna opções. Ótimo. Agora, vamos ter que retornar aquele trecho de código. Então, vamos dar um Ctrl C. E aqui, Ctrl V. Vamos adicionar a importação do nosso botão. Só dar um Ctrl espaço depois do N e selecionar o Prime React. Vamos quebrar a linha também, só para caber na tela, ficar mais fácil a visualização. Beleza, então, o que eu vou ter que receber quando eu chamar esse componente, então lembrando que esse edit objeto e esse confirm delete objeto, eles estão inicialmente declarados nesse componente de estado. Então tá aqui o edit, confirm delete, e eu quero chamar a princípio esses métodos. Então eu tenho que recebê-los aqui neste componente. Então para isso vamos declarar uma constante e vamos pegar esses valores do nosso props, que vai ser o raw data
o edit objeto e também o confirm. Tudo isso vem de props. Maravilha? Então eu vou receber essas três informações que correspondem a isso daqui. Tá? Feito isso, finalizamos o nosso componente. Agora, no nosso componente de estado, eu poderia, a princípio, retornar o nosso componente aqui, porém, eu posso eliminar completamente esse trecho de código. Então, agora, na nossa coluna correspondente, eu não vou ter mais esse Action Body Template. Lembrando que para esse Action Body Template, eu passava o Raw Data. Agora, eu tenho que passar o Raw Data lá para o nosso componente, além dos métodos de edit e de confirm. Então, o que nós vamos fazer? Para capturar o Raw Data, que é o objeto da linha que está sendo clicado, eu tenho que declarar uma determinada variável. E depois utilizar aqui o nosso arrow function e eu vou retornar o meu componente, que é o coluna opções. Vamos fechá-lo. E para o meu coluna opções, que faltou eu abrir aqui, né? Para o meu coluna opções, eu vou passar primeiramente o raw data. Aqui, coincidentemente, ficou com o mesmo nome, porém, o que vocês têm que associar? Esse raw data é a informação que foi declarada aqui no componente. Então, é a variável que foi declarada aqui. Tá? E o que eu estou passando é o que está entre chaves, que é o que foi declarado aqui. Tá? Aqui poderia ser qualquer nome, porém, coincidentemente, eu coloquei como raw data. O próximo atributo que eu tenho que passar é o edit objeto, que nesse caso é o meu método edit objeto. Aqui, novamente, esse edit do atributo se refere a esse cara aqui, e o valor que eu estou passando é o meu método que está declarado aqui em cima, esse edit objeto. Tá joia? E por último, não menos importante, é o nosso confirm delete objeto. Que novamente vamos passar também o confirm delete objeto. Joia? Então estamos passando esses três atributos para o nosso componente coluna opções. Vamos dar uma olhadinha para ver o resultado. Na prática não pode mudar em nada. Então tá aqui, ó. Só para a gente ver se realmente está funcionando. Vamos fazer o seguinte, vamos arrancar esse nosso componente, dar um Ctrl X aqui, e nós vamos retornar somente uma div escrito nada aqui, um fragment com ASD. Então tá lá, ó, tá mostrando o ASD que nós estamos retornando desse fragment. Agora eu vou tirar isso daqui e vamos colocar o nosso componente e vamos salvar. Tá ali, então apresentou os botões, vamos tentar alterar, 11, vai ficar 11 ASD, salvou, beleza, 11 ASD, e vamos excluir esse cara, sim, excluiu, excluir esse outro, funcionou, beleza pessoal, então componentizamos esse trecho de código que está nesse cara aqui. Agora, o que vocês têm que fazer? Essa mesma tarefa, podemos até fazer o seguinte, ó. Vamos fazer em mais um, pelo menos, né? Só para mostrar para vocês que realmente funciona. Eu vou copiar essa linha inteira. Ctrl C. Vamos vir aqui em categoria. Já vou até remover isso daqui. Vamos vir aqui e dar um Ctrl V. Salvei, tem que adicionar a importação, Ctrl espaço, beleza. Tá lá, vamos em categoria, funcionando. Agora, vamos alterar a cor desse botão. Não preciso de ficar alterando em arquivo por arquivo. Eu vou vir somente nesse meu componente. Ao invés de success, vamos colocar danger. Opa! Tá lá, ó, mudou em categoria,
mudou em estado, porém cidade, marca, permissão, pessoa, produto continuou da mesma forma, porque não está trabalhando com o componente. Então é só adicionar o componente nos demais das demais tabelas. Beleza, pessoal? Então só vamos voltar, manter aqui os success. Talvez no excluir, ao invés de warning, pode ser excedente, fica até mais agressivo, né? Ó, show. Beleza, pessoal? Então é isso. Mostrando para vocês componente. Agora eu espero que vocês analisem o restante desse código e façam as devidas adequações para deixar o mais reduzido possível. Quanto menos linhas vocês tiverem e resolver o mesmo problema, melhor está o código de vocês. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço, até a próxima.